Bem-vindos à segunda aula de nosso curso A Ordem das Disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Pois bem, podemos parafrasear Aristóteles e dizer que o homem é um animal de ciências e de artes. E com efeito, em ciências e artes se cifra o que se deve chamar o conjunto das disciplinas intelectuais humanas. Tanto as artes como as ciências são intelectuais. Fazem parte de algo que nesta terra só o homem tem, o intelecto. Um intelecto racional, à diferença do intelecto angélico e do intelecto, sobretudo, divino. Pois bem, entendamos então o que é arte e o que é ciência. Perdoem-me que provavelmente o barulho, o ruído da chuva está influindo na gravação. Tentarei falar um pouco mais alto, mas se não gravo agora, a chuva não me deixará gravar por um bom tempo. Pois bem, qual é a diferença entre as ciências e as artes? Ambas são, como disse, hábitos intelectuais. São hábitos. O que é o hábito? O hábito é aquilo que está entre a potência e o ato. Por exemplo, todos os homens temos potência para ser médicos. Mas, para que sejamos médicos, é necessário que estudemos e criemos na mente o hábito da medicina, para então poder exercer em ato a medicina. Não posso deter-me aqui sobre essa distinção, que faço, no entanto, detidamente no curso por uma filosofia tomista. Pois bem, então, ciências e artes são hábitos intelectuais. Mas nosso intelecto é duplo, é uno, mas com dois aspectos. Existe o intelecto especulativo ou teórico e o intelecto prático. Obviamente, dizem respeito ao intelecto especulativo ou teórico as ciências. O que são as ciências? As ciências é aquilo que busca um conhecimento por si. Quando a metafísica estuda o ente enquanto ente, estuda-o por si mesmo, sem nenhum benefício outro que conhecer a verdade respeitante ao ente enquanto ente. Por isso, diz Aristóteles, que os homens só começaram a fazer filosofia, e filosofia pode tomar-se com o mesmo sentido de ciência, só puderam começar a fazer filosofia depois que tiveram atendidas suas necessidades mínimas, ou seja, a partir de determinado ponto de desenvolvimento material da sociedade. Com efeito, a filosofia só surge já na Grécia, que já é uma urbe, já é uma sociedade completa. Claro que há um mistério. Por que surgiu na Grécia e não em outras grandes civilizações? Né? Por que não surgiu no Egito, ou na Índia, ou na China? Pois bem, mas quando estudamos científica ou filosoficamente algo, estudamo-lo por ele mesmo. Não para que consigamos algum benefício outro prático,
ou em ordem ao atendimento de alguma necessidade nossa. Trata-se apenas de repousar o intelecto, a mente, na verdade. Naturalmente também, nunca repousaremos nesta vida perfeitamente na verdade, porque a verdade é Deus mesmo, e só o veremos por essência na outra vida, não o podemos ver nesta. Só então nosso intelecto repousará perfeitamente, definitivamente. Só então, só na visão beatífica da essência de Deus, ou a visão beatífica de Deus por essência. Pois bem, porque ali conheceremos tudo em sua fonte. Tudo quanto se possa conhecer, conhecer-se-á ali exatamente em sua fonte, na fonte de tudo, na causa e princípio primeiro de tudo. Muito bem, mas as ciências buscam o conhecimento de algo pelo simples conhecer. E as artes? As artes fazem parte, dizem respeito ao intelecto prático. Mas o intelecto prático faz duas coisas: age e faz. Quando um ceramista, um oleiro, faz um vaso, ele fez algo. Mas quando agimos assim ou assado, eticamente falando, apenas agimos, não fazemos algo. Por isso é que há dupla disciplina com respeito ao intelecto prático. Uma são as disciplinas do facere, ou seja, do fazer, e outras as disciplinas do agere, ou seja, do agir. Entre as disciplinas do agere, do agir, estão algumas ciências, como a ética, a econômica, a política. Estas ciências, chamadas ciências práticas, e que trataremos neste curso, dão as normas gerais para o agir humano, individual ou em sociedade. Mas, por outro lado, temos o que se chama a prudência, em grego phronesis, que é o que nos conduz no agir concreto, no agir nesta situação, naquela situação, em outra situação. Não se trata já de regras e normas gerais que se dão pelas ciências práticas da ética, da política ou da econômica, senão que se trata de como agir nesta ou naquela situação ou condição, dadas estas ou aquelas circunstâncias. Mas há então também as disciplinas do facere. São as que são propriamente chamadas artes. Vejam que em sentido lato e impróprio pode chamar-se a prudência ou phronesis arte. Mas só em sentido muito geral. Artes propriamente ditas são estas disciplinas que lhe tratarei aqui. Mas antes que tratemos as disciplinas artísticas, há que distinguir arte de experiência, o que nem sempre é feito com acerto, com êxito, com sucesso. O agricultor que planta corretamente, ou seja, que tem sucesso em sua plantação e em sua colheita,
normalmente o faz por experiência, por tentativa e erro e coisas que tais. Para que a agricultura se torne arte, é necessário que se lhe acrescente o conhecimento das causas de que a plantação se faça assim ou assado, com ou sem êxito. Quando se conhecem as causas de certa atividade, tem-se a disciplina artística, o hábito artístico. O agricultor, enquanto não conhece as causas e as propriedades daquilo que faz, é apenas um experto com X, um prático, mas não é ainda um artista. É preciso que se lhe acrescente o agrônomo. No caso em pauta, ou seja, na agricultura, pode o conjunto da arte perfazer-se por duas pessoas, ou seja, pelo agrônomo e pelo agricultor, porque, com efeito, a arte também, como dito, necessita de algo feito, e algo feito é aquilo que faz o agricultor. Mas para que seja arte, repita-se, é necessário o agrônomo. Se na mesma pessoa se conjugam o agrônomo e o agricultor, tem-se a arte perfeita. Tem-se a arte perfeita nesta pessoa. Outro exemplo para que distingamos o que é experiência, costume. A experiência, ela se dá pelo costume. Os animais também aprendem com a experiência, mas já veremos a diferença. Pensemos em alguém que cura com um determinado remédio a Sócrates. Sócrates está doente e alguém o cura. Por tentativa e erro, acabou curando com certo medicamento ou com certo alimento. Mas este alguém pode ver depois que este medicamento ou este alimento foram capazes de curar não só a Sócrates, mas também a Platão. E pouco a pouco vai descobrindo que este medicamento cura sempre determinada afecção ou doença que acomete os homens. E então passa a conhecer-lhe a causa e as propriedades, ter-se-á então um médico artista e não um médico prático. Obviamente, o médico sem olho clínico é um mau médico. Cada um de nós já deve ter passado por algo assim. Como é bom um médico com olho clínico, né? Mas, para que se trate da arte da medicina, é preciso que o médico não só cure, senão que entenda as causas e as propriedades pelas quais chega a curar determinada doença, não em Sócrates só, não só em Sócrates e em Platão, mas normalmente, ordinariamente, no conjunto dos homens. Temos então a arte distinta da experiência. Hoje, o conceito de arte está ou abastardado, aviltado, ou é demasiado exíguo, demasiado estreito. Hoje, quando ouvimos falar de arte, tendemos a identificar apenas as chamadas artes do belo. Música, poética, pintura, escultura, etc. Ou disse a arte de dirigir o automóvel, de guiar um automóvel, de conduzir um automóvel. Isto não é arte, isso é experiência. Ao passo que, como já vão vendo, a arte é algo muito mais amplo que o conjunto de artes do belo. Muito bem.
É, as artes, bom, então que se estabeleça de uma vez que arte e experiência não são o mesmo. Aliás, nem muito menos é arte aquilo que se destina a algo mau. Por exemplo, a arte do batedor de carteira, só o podemos dizer muito impropriamente, muito impropriamente. Porque aquilo que se destina a algo mau não é arte. A arte tem por fim um bem. Senão, não é arte. Se ela tem por fim um mal, não é arte. O que acabo de dizer é prenhe, é grávido de consequências para o estudo até das próprias e chamadas artes do belo. É o que faço no livro que estou escrevendo, das artes do belo, essência e fim. É um livro um pouquinho volumoso, vai tardar um pouquinho a publicar-se, mas no ano que vem, se Deus quiser, com certeza. Pois bem, então, não é arte. Igualmente, disse eu que os animais também aprendem por experiência. Mas não se trata da mesma coisa que o costume humano. Naturalmente, aquele que faz algo por mero costume, ele não alcança, como acabo de dizer, a arte. Mas o animal ou faz algo por instinto, o que é o caso na maior parte das vezes, ou de fato aprende por experiência. Mas atenção, cuidado com certas afirmações que se tornaram mais ou menos correntes e perfeitamente erradas, que dizem que os animais são capazes de silogismos práticos. Não, não são. Não são. Porque o silogismo, mesmo prático, é a maneira como se plasmam os nossos raciocínios. Mas os nossos raciocínios dependem da nossa segunda operação do intelecto, chamada juízo, que por sua vez depende da primeira operação do intelecto, que é a simples apreensão ou a apreensão dos incomplexos, ou seja, a definição ou conceito. Ora, definição ou conceito, o que está pressuposto, como acabo de dizer, para o silogismo, é algo que se produz numa alma intelectiva, ou seja, aquela em cuja operação mais própria não intervém o corpo. Ora, isto não se dá com nenhum animal. Todo e qualquer animal que não seja o homem é um bruto. Bruto em que sentido? No sentido de que não tem alma intelectiva, razão porque não pode apreender a essência ou forma das coisas. Nem muito menos conceituá-la ou defini-la. O que ele faz, o aprendizado por experiência do animal está para o aprendizado por experiência ou costume do homem, assim como a, entre aspas, linguagem animal está para a linguagem do homem, ou seja, só impropriamente dita. Só impropriamente podemos dizer que os animais fazem raciocínios. Só impropriamente, assim como só impropriamente o latido de um cão é linguagem. Ponto que se deve aprofundar em outros escritos, como o farei. Nesta mesma obra das artes do belo, essência e fim. Então, já temos agora condições de entender perfeitamente o que é arte. Arte é
aquilo que tem por fim a feitura de algo, mas que o faz segundo o conhecimento de causas, das causas e das propriedades que levam, que permitem que se faça esse algo. Isto é arte. E a arte, por sua vez, se divide, em geral, duplamente. Há, de um lado, a arte servil e, de outro lado, a arte liberal. O que se quer dizer com arte servil? Toda arte servil ou se faz com o corpo ou se ordena ao corpóreo, ao corpo. E como o corpo é servo da alma, daí que as artes que se ordenem ao corpo ou se sirvam dele, se chamem arte servis, que por sua vez se distinguem em outras coisas. As artes mecânicas, certas artes de uso, como a equitação, mas atenção, ginástica não é arte, equitação é arte. Muito bem. Então, o outro tipo de arte é o liberal. É exatamente aquela arte que tem por fim fazer algo significativo. O protótipo da arte liberal é a lógica. Mas atenção, como explico em diversas aulas do curso Por uma Filosofia Tomista, a lógica é não só arte, senão que é também ciência. E pode dizer-se, antes de tudo, ciência, mas também é arte. É uma arte, é uma ciência-arte propedêutica às demais artes e ciências. Ela é prévia a tudo mais, excetuado, como já veremos, a gramática. Pois bem, então, dentro da arte liberal, o fim da arte liberal não é corpóreo. Por isso é que se pode incluir entre as artes liberais artes que se fazem com o corpo. Por exemplo, a escultura, ou com material, coisas materiais. A escultura se faz com algo material, algo corpóreo, e se faz com o corpo. E, no entanto, como seu fim é significativo, como veremos ao tratar neste curso mesmo das artes do belo, como seu fim é significativo, inclui-se a escultura, assim como a música. A música trabalha com sons, e sons são matéria. Como seu fim é significativo, por isso mesmo, incluem-se as artes do belo entre as chamadas artes liberais. Há casos mais complexos, como a arquitetura, que pode atingir ápices impressionantes, como nas catedrais góticas, de significatividade, ou seja, de expressar algo maximamente, e nesse sentido enquadra-se perfeitamente nas artes liberais, mas, por outro lado, como veremos, a arquitetura tem algo de fabril. Ou seja, às vezes as fronteiras não são nada claras, como não é a fronteira entre ciência e arte, sobretudo na lógica. Por isso, repito, no curso Por uma Filosofia Tomista, tive de usar tantas aulas para explicá-lo. Pois bem, mas o fato é que, se lemos não só Aristóteles, mas Santo Tomás de Aquino, várias vezes chamam eles as artes ciências e as ciências artes, sobretudo artes liberais. Por exemplo,
no próprio trívio e quadrívio, né? A matemática é uma ciência e, no entanto, está no quadrívio como duplamente dividida, como se for uma arte liberal. Como é possível que se chame arte a ciência e ciência a arte? Pela seguinte razão: algumas ciências, algumas não, como a metafísica, como a física, algumas ciências, como a matemática, fazem coisas, entram no facere. Por exemplo, fazem contas, equações. Logo, por este ângulo, enquanto fazem coisas, podem chamar-se artes. Por outro lado, como disse, quando falei da distinção entre experiência ou costume e arte, as artes, para que alguma atividade fazedora do ser humano se considere arte, é preciso que se tenha a arte como hábito intelectual que, além de saber atingir o fim da arte, conhece-lhe por isso mesmo as causas e as propriedades. Ora, enquanto é assim, cada arte tem sua parte de ciência. Porque, com efeito, conhecer causas, propriedades e efeitos é o próprio da ciência. Por isso é que pode chamar-se as artes ciências. E, pela razão aduzida anteriormente, as ciências artes liberais, especialmente. E por isso é que quando se trata do conjunto das disciplinas e de sua ordem, a sabedoria, o conjunto das disciplinas enquanto conducentes à sabedoria, estão presentes aí artes e ciências. As ciências, algumas delas, consideradas por certo ângulo arte liberal. E as artes, consideradas sempre por certo ângulo ciência, enquanto conhece as causas, as propriedades e os efeitos daquilo que se faz. É importante esse conhecimento complexo destas distinções para que se entenda perfeitamente o conjunto do que se requer para o atingimento da sabedoria. Na verdade, para que atinjamos a sabedoria, não é necessário que saibamos marcenaria, ou música, ou medicina, embora possa que saibamos. Mas não é necessário. Mas algumas artes, sim, são intrinsecamente necessárias para o atingimento da sabedoria. Não, pelo menos, enquanto conhecimento de sua parte teórica ou especulativa. Voltando ao exemplo da agricultura. É como se a agricultura fosse necessária no caminho da sabedoria, é como se neste caminho precisássemos ao menos ser agrônomos. Mas há algumas artes que são obrigatórias, mesmo quanto ao facere, no caminho que conduz à sabedoria. Uma, já falei, é importantíssima, é fundamental, é a lógica que, por outro lado, como já disse, é não só ciência, como, antes de tudo, ciência. Mas a gramática. A gramática, sem dúvida alguma, está como, para este conjunto de disciplinas que conduzem à sabedoria, como uma espécie de alicerce. Porque, com efeito, é pela gramática que não só escrevemos bem, mas lemos bem. E todo aquele que escreve e lê bem acaba por falar bem. Não tão bem quanto escreve,
Mas, bem, é por reflexo que sabemos falar bem, porque lemos os bons autores e escrevemos bem, porque sabemos gramática. Creio que com esta breve aula pavimenta-se esta estrada que conduz à sabedoria. Na próxima aula já entrarei em cada disciplina segundo a ordem que lhe cabe. Basta que voltem ao documento com que anunciei este curso, que já terão ali uma prévia desta ordem. Mas já na aula seguinte começarei a falar das disciplinas propriamente ditas. Muito obrigado pela atenção e até a nossa terceira aula.